por maiores que sejam os nossos cargos, as funções que a gente exerce, a responsabilidade que a gente tem, a gente não passa de um menino e uma menina, eternamente vivendo a saudade do colo do Pai, que é Deus, para o qual nós somos criados. A gente nunca vai deixar de ser esse menino e essa menina. Quando Zaqueu descobriu a grande multidão, aquela multidão só fez com que ele se conscientizasse de algo que ele estava escondendo. Sabe que Zaqueu tinha esquecido que ele era pequeno? Sim, porque agora pelo posto dele, ele mandou fazer um pedestal assim para ele. Ele entrava por trás da mesona dele. Igual quando você vai no restaurante, leva a criança e expõe uma cadeirinha alta para a criança ficar do mesmo tamanho. Zaqueu tinha um cadeirão daquele. Ele ali falava grosso. Ô, pode pagar aí, dá o jeito de pagar, vê se ela quer. Estou por cima. O pessoal chamava ele de doutor José Aquel. A pessoa já... Zequeu era para os íntimos. Ele tinha esquecido que ele era pequeno. Quando ele era pequeno, na idade, no tamaninho ainda, ele sabia quanto isso era ruim. Ele apanhou muito dos colegas maiores. Os colegas tomavam a merenda dele. Ele era pequeno, não tendo merenda, foi ficando mais pequeno ainda. Menorzinho ainda. Quer ver quando a mãe dele fazia um x-salada para ele? Na sexta-feira eles não comiam carne. Lá em Israel, por causa de Jesus, não é? Então fazia um x-salada. Na terça-feira faziam x-bacon. Só que o bacon não podia ser de porco, porque eles não comiam porco. A mãe caprichava. A velha Zaqueia, ela tinha uma criatividade muito grande. E outra, pior ainda, porque o Zaqueu não crescia, ela foi fazendo ele, tratando dele, feito uma criança, até mocinho já. Mas tinha uns colegão dele, uns cavalão. Ô Zaqueu, o que trouxe para nós aí de merenda? Aquilo era duro. Quantas vezes ele estava comendo a merenda, chegava um colega por trás, grandão, segurava ele, o outro pegava. Tá bom, fala para sua mãe que amanhã põe um pouquinho mais de pimenta. Não é assim? Criança pequena sofre, o mais fraquinho sofre. E pior que quando ele chega em casa e conta, a mãe sofre. Tadinho do meu filho, me dá. É assim. Sofre, mas não vai lá brigar com os grandão lá para tomar leme. Aí a mãe fazia cada dia uma merenda maior. E os grandão gostavam. Isso acabou no dia que Zaqueu descobriu o sicômoro. Sicômoro é uma arvona que tem lá. O dia que ele descobriu aquela árvore foi a salvação dele. Porque na hora do recreio, quando o grandão chegou, falou: ô Zaqueu, o que trouxe de merenda para nós aí hoje? Falou: eu trouxe uma banana para você. Falou: o quê? Banana aqui, vocês não vão dar comida para vocês não. Baixinho, quando fica nervoso, é um espetáculo. Aí fala alto. Ele estopa ver as minhas costas aí, pera lá. Zaqueu, você sabe bem o que você está falando, rapazinho? Toquinho de marrar bode. Lustrador de chimboto. Eu sei, senhor, não vou dar merenda, não vai dar merenda. Quando faltava 15 minutos para acabar a aula, o Zaqueu pediu licença para ir na casinha. E ó no pé. Foi embora. Chegou lá, ele subiu na arvona, lá no sicômoro, ficou lá escondido. Ele viu quando acabou a aula. Ele viu os dois grandão lá procurando no banheiro. Ele até ficou com vontade de jogar um caroço de damasco na testa dele. Ficou quieto. Ele exagera eu aqui. Foi a salvação de Zaqueu. Porque agora, todas as vezes que ele comia merenda, ele saía antes, ó, escondia na árvore. Aquela árvore tornou uma velha conhecida dele. Ele foi crescendo, quer dizer, crescendo nem tanto. Foi ficando com mais idade, que continuou tampinha. Quando ele tinha 12, 13 anos, ele era muito desprezado. Os coleguinhas dele não convidavam ele para jogar bola. Ele não ia nadar no rio com a turma.
que ele tinha que nadar sem camisa, os meninos riam dele, que ele não tinha pelo no sobaco. Ele era muito humildinho. Aí não jogava bola, porque vai que punha ele no time sem camisa. E toda vez que ele ia jogar bola, primeiro que ele ficava por último na hora da escolha do time. Sempre. E ainda punha ele no gol. Para segurar o pênalti daqueles grandão lá, que caprichava. Zaqueu sofreu. Os colegas dele com 15, 16 anos já tinham namorado, ele nada. Aquela vozinha muito fina, aquela carinha muito cheia de espinha, muito feinha. Vivia passando a quinase na testa, assim, né? Zaqueu sofreu. Mas ele aproveitou que não tinha namorado, que ninguém convidava ele para jogar bola, e foi se especializando em roubar. Aí ele falou, não, eu já sei como é, para a gente ganhar muito dinheiro, eu vou entrar na carreira política também. Ele entrou, vou fazer carreira, quero chegar a ser chefe dos cobradores, vão ver esses bandos safados, vão enfiar a faca neles. A justiça tarda, mas não falta. Deus é pai, não é padastro. A vingança é um prato que se come pelas beiradas. E Zaqueu começou, ele levantava de madrugada, ele trabalhava, ele estudava, ele foi ficando bom e economizando, não tinha namorado. A vantagem de não ter namorado é isso, ele não economiza, né? É a vantagem. E também não tinha quem ficava atazanando a cabeça dele, outra vantagem. Com isso ele foi especializando. Em pouco tempo ele era doutor, chefão, autoridade. Casou, já tinha um casalzinho de filho, mas continuava com aquele vazio. E naquele dia, gente, naquela tarde, 2 e pouco da tarde, daquele domingo, Jesus subindo, Jesus queria chegar antes das 6 horas da tarde em Betânia, onde ele se hospedava. Sim, ele se hospedava lá, antes de chegar em Jerusalém, passou Jericó, sobe a ladeira, Betânia. Jesus estava passando por Jericó. O Zaqueu ficou sabendo que Jesus estava indo, ele largou, fechou a banca. Porque o domingo deles lá era diferente, lá o domingo deles era na sexta para o sábado. Jesus não tinha ressuscitado ainda, o domingo era um dia comum ainda, era um Sunday qualquer. Não era ainda Dominus, dia do Senhor. O Zaqueu fechou a banca e foi. Mas lá, quando ele se viu diante daquela multidão, ele descobriu uma coisa terrível. Qual? Apesar de ter ganhado tanto dinheiro, apesar de ser casado, apesar de ser pai, apesar de já ser respeitado pela opinião pública, Zaqueu continuava pequeno. Ah, gente, como é duro. E eu vou dizer uma coisa a você. Um dia você também vai ter que chegar nessa experiência. Eu não sei quantos anos você tem. 40, 50, 70. O dia mais difícil da sua vida é o dia em que você tiver que descobrir, e talvez a duras penas, talvez até em consequência de uma burrada que você fez, que você continua pequeno. E que nessa hora não tem mais o colo da mãe, do pai, só tem um colo que você vai poder recorrer. Zaqueu descobriu aquele dia ali. Descobriu que ele, mesmo já tendo tanta coisa, era um menino. E sabe o que foi bonito? Ele deixou o menino que morava dentro dele tomar conta dele naquela tarde. E foi o menino que morava dentro dele que conduziu Zaqueu para aquela mesma árvore, para aquele sicômoro, onde tantas e tantas vezes na mimimice ele chorou por não ter sido convidado para jogar bola, porque roubaram a merenda dele. Quando ele subiu, e agora com muita dificuldade, porque já era um senhor, já não tinha tanta habilidade de criança, porque ele teve que olhar para os lados primeiro, para levantar aquele saiotão dele, porque alguém podia ver. Imagina o vexame que seria, alguém vendo aquele homem tão importante, agora subindo naquela árvore. Zaqueu foi dando jeito, olhou para um lado, olhou para o outro, tentou 2 ou 3 vezes até que conseguiu subir naquela árvore.
E ele achou aquele galho de antes, era o mesmo galho, ele não tinha crescido tanto assim. Ele sentou ali, e ali ele começou a passar o filme da vida, como você também já fez e faz. Quantas vezes a gente passa o filme da vida da gente? Às vezes há situações da nossa vida, na hora que você fica sabendo de uma doença, de um problema, na hora que perde alguém importante da família, que você passa o filme da sua vida inteirinho em 1 minuto ou menos. Vê tudo, passa tudo. Zaqueu sentou no galho daquela árvore, os olhinhos cheios d'água, escorrendo lágrimas amargas dos seus olhos. Ele recordou da sua infância, sofrida. Aquela grande multidão naquela tarde de domingo em Jericó ou em Cachoeira Paulista, tanto faz a diferença, é muito pequena, fez com que viesse à tona a criancinha que existia, carente, necessitada de colo no coração de Zaqueu. E foi revendo aquele filme que ele chorou, lembrou-se do pai, da mãe, dos colegas grandes, o que teria acontecido com aquele colega? O que será que aconteceu com aquela pessoa que me prejudicou, aquela pessoa que me fez o mal, que me fez o bem? 90% das pessoas com as quais você se relaciona, você conheceu no último ano. Onde estão os seus amigos de infância? Onde estão pessoas que em determinado momento foram tão importantes na sua vida? Quantos deles já se foram? Quantos deles já estão no céu? Quantos que você nunca mais ouviu falar? Zaqueu estava sozinho naquele galho de árvore. E ele estava tão mergulhado em si mesmo, que ele não ouviu o burburinho todo, porque Jesus já estava chegando. Quando ele deu por si, Jesus estava embaixo daquela árvore. Vocês imaginam as pernas do Zaqueu? E Jesus parou e olhou. E todos olharam juntos. Vocês imaginam as calças do Zaqueu? E o Zaqueu abriu ali, a perninha tremendo. E Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, desce depressa. É preciso que hoje eu fique lá na sua casa. Zaqueu não desceu. Ele caiu. Ele distribuiu no chão. Levantou dali, ele não tinha escutado direito. Jesus falou: eu preciso ficar na sua casa. Ah, gente. O coração de Zaqueu foi para as pernas. Ele voltou a ser menino. Como foi bom correr daqueles amigos grandões que queriam tomar a merenda dele. Aquilo foi treinamento para ele. Porque agora ele também saiu numa disparada, como há tanto tempo ele não corria. Ele levantou aquele soiotão e foi levantando poeira nas ruazinhas tortas e empoeiradas de Jericó. Chegou em casa, botando a língua metade para fora, suado, e começou a chamar a mulher dele desesperada: Zaqueia, corre aqui, Zaqueia, corre aqui, Zaqueia. E a dona Zaqueia vem secando a mão: que foi, bem? Você veio mais cedo hoje. Zaqueia, Zaqueia, corre, corre, Zaqueia. Zaqueia, vamos fazer a janta logo. Ele está vindo jantar aqui. Ele quem, bem? Jesus. E por que você não falou que ia convidar ele? Mas eu não convidei não, ele ofereceu, está chegando aí já. Ai, está vindo com a turminha toda. Jesus era assim, quando ia levava 12. Ela falou: bem, o que eu vou fazer agora? O micro-ondas não está funcionando, não tem nem lasanha lá para botar para descongelar. Ah, põe qualquer coisa aí. Cadê as crianças? Estão brincando. Chama ele, Zaqueuzinho Júnior. Zaqueinha Carla, com K, é Carla. Corre aqui, vão tomar banho, limpa esse nariz. O homem vai vir agora que ele chega aqui, eu não quero ver vocês falando. Ai, de vocês, toma a bênção dele, toma banho, arruma direitinho, chega daqui. Não é assim? Quando Jesus chegou, seu Zaqueu de banho tomar, tinha passado gomex no cabelo, tá? A dona Zaqueia, muito elegante, que é vestidão de chita, assim, amarrado por meio, que é chinelão de salto alto, carcanhado, tudo rachado, mas elegante. Zaqueuzinho, arrumadinha, Zaqueinha com a Maria Chiquinha. Entra pra dentro, acaba de chegar.
Zaqueu estava feliz da vida. Quem estava chegando na casa dele, hein? Jesus. Jesus entrou, cumprimentou, ele mandou as crianças, beija a mão, beija a mão. Toma a benção, toma a benção. Jesus deu 3 beijinhos em Dona Zaqueu. 3 para casar. Aí ele falou, não, 2 só. Eu não vou casar não. Aí Jesus entrou. E sobre o que eles conversaram? Nada que preste. Nada. Tanto que São Lucas pulou ali. Não escreveu nada. Sabe por quê? O que São Lucas percebeu é que o que Jesus conversou com Zaqueu só interessava para Zaqueu. Assim também o que Jesus quer falar com você é aquilo que você não conta para mais ninguém, porque aquilo que a gente conta para os outros a gente sempre mente, ou aumenta ou distorce. Com Jesus a gente tem que falar aquilo que está lá no fundo do coração, e isso ninguém tem que anotar nada.